Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Lucas, serei o professor dessa aula. Hoje veremos a relevância dos gêneros discursivos ou gêneros textuais e como eles estão presentes, de modo geral, na nossa vida. Porque em qualquer lugar onde haja linguagem, atividade humana, há gêneros textuais ou discursivos. Pode ser de modo oral ou escrito. Na vida há uma multiplicidade deles. Também são diversas as esferas de produção da linguagem. Logo, até no supermercado a gente pode verificar, entrar em contato com eles. Exemplo, desde um panfleto que geralmente a gente recebe na entrada, ou até placa, indicação de oferta, letreiros, ou a conta final. Gêneros textuais também acontecem de forma não verbais, porque os gêneros são tão diversos quanto permite a esfera da atividade humana. Logo, os gêneros estão de acordo com os aspectos sociais, se adequam às finalidades comunicativas e às especificidades das situações de nossa interação. Porque conforme dita um dos precursores desse tema, o teórico Bakhtin, os gêneros discursivos têm uma tipificação relativamente estável de enunciados. Ou seja, os gêneros de que os interlocutores sociais fazem uso nas interações verbais são tão diversos quanto a diversidade de esferas de circulação, porque nas diversas esferas de circulação, a utilização da língua se efetua em forma de enunciado, ou pela heterogeneidade de gêneros que os constitui e de acordo com as condições e finalidades de cada uma dessas esferas. Ou seja, nos adequamos o nosso gênero de acordo com a finalidade a qual a gente quer atingir. Se eu quero falar com minha professora, mandar uma mensagem a ela, tirar uma dúvida, por exemplo, em tempo de pandemia, eu vou ter que me adequar ao gênero do e-mail, mandar um e-mail para ela. Se você, não sei, tem uma avó ou um amigo, namorado, enfim, que gosta de seguir as modas antigas, quer comunicar, se pode escrever uma carta e enviar para ele. Ou então, um gênero textual de mensagem WhatsApp. A gente vai usar uma linguagem própria e adequada, ou seja, todo enunciador, aquele que fala algo, se adequa, tenta transmitir sua mensagem de acordo ao contexto ao qual ele está. Cada local de circulação humana emana e se faz necessário usar um tipo específico de gênero textual. Voltando ao teórico, para ele existem duas formas, dois moldes de gêneros textuais: os gêneros primários e os gêneros secundários. Os primários se constituem em circunstâncias da vida cotidiana. O exemplo mais famoso é a conversação, se dá de forma espontânea. Os gêneros secundários aparecem em circunstâncias de comunicação cultural mais complexa, por exemplo, numa escrita de um romance ou um jornal. São muitos exemplos de gêneros. Tem telefonema, sermão, carta comercial, lista de compra, cardápio, inquérito policial, resenha, enfim, há uma variedade de gêneros, porque, como havia falado, eles se encontram de modo geral na nossa vida. Então, sendo mais enfático, conforme essa concepção bakhtiniana, produzir linguagem é o mesmo que produzir discursos sociais. E nessa abordagem, a linguagem, em sua essência e natureza dialógica e sócio-históricas, ressalta sempre a diversidade da riqueza e a produção da linguagem. A produção de gêneros discursivos está diretamente relacionada ao meio social, às condições de produção, aos interlocutores sociais e à esfera de circulação dos discursos. Ademais, os gêneros podem ser transformados, porque não são estáticos, mas relativamente estáveis. Por isso, em cada novo momento histórico, podem surgir muitos outros gêneros. Pegando o gancho do que eu havia falado, o e-mail, por exemplo. O e-mail só surgiu após o advento da internet. Nota-se, portanto, que os gêneros surgem de acordo com as mudanças, as necessidades da sociedade. Enfim, então, de modo geral, para um bom observador também, pode-se perceber que os gêneros textuais discursivos
apresentam aspectos específicos que definem sua composição. Nesse sentido, é em conformidade com a esfera comunicativa, com o propósito do enunciador, com o contexto ao qual ele está, ele vai circular. Porque quando se produz qualquer escrita ou enunciado, fala, de modo geral, a gente seleciona um gênero para formatar os nossos enunciados. Não se escreve de forma aleatória, ou pelo menos não se deveria. Produzimos gêneros textuais discursivos de acordo com as finalidades específicas. Nesse sentido, é válido lembrar que, conforme fala Markowski, outro teórico, os gêneros não são entidades naturais como as borboletas, as pedras, os rios e as estrelas, mas são artefatos culturais construídos historicamente pelo ser humano. Não podemos defini-los mediante certas propriedades que lhe devam ser necessárias e suficientes. Assim, um gênero pode não ter uma determinada propriedade e ainda continuar sendo aquele gênero. Por exemplo, uma carta pessoal ainda é uma carta, mesmo que a autora tenha esquecido de assinar o nome no final. Ou seja, um gênero pode apresentar uma configuração híbrida em formatos diferentes, mesmo com características de um outro gênero. Nesses casos, é importante que busquemos a designação de um gênero e que estejamos atentos ao seu propósito comunicativo e ao conteúdo temático e ao estilo, muito mais do que a forma. O importante é a mensagem que ele quer passar, não o como fez, de modo geral, embora seja importante. Enfim, é por meio da noção de produção de gêneros textuais discursivos que percebemos o papel interativo e social da linguagem. Conhecer e valorizar a diversidade de gêneros existentes permite ao usuário da língua identificar seus aspectos principais e produzir textos orais e escritos em condições específicas. Ou seja, quando conhecemos, dominamos a diversidade de gêneros textuais, a gente consegue ser muito mais efetivo na nossa interação. Agora, só para exemplificar outros gêneros, de modo geral, existem, por exemplo, a narrativa. Dentro da narrativa tem um gênero textual específico, que é uma crônica, que narra a partir de fatos do cotidiano uma história, que geralmente tem por trás o intuito de passar uma mensagem, quase uma lição, qual é a moral da história. Existe também um conto, que é uma narrativa mais curta, de ficção. Tem a piada, tem fábula, lenda, romance, charge. Indo para um gênero textual descritivo, existe romance também, biografia, reportagem. Porque há uma descrição de um acidente, para então formar quem são os envolvidos e como se encontram. A descrição sempre está associada às tipologias textuais. Tipologia é as estruturas, de modo geral. Como que é essa estrutura? Qual é o intuito? Como acontece? Existem também os gêneros textuais expositivos, que é um resumo, uma palestra, um seminário, ou então argumentativo, resenha crítica, carta de leitor, um ensaio, uma redação, enfim, diversos são os gêneros textuais. Para finalizar, após essa apresentação conceitual do que é gênero textual discursivo, como eles se apresentam, para que servem e tudo mais, vocês terão contato agora com um gênero específico, que já foi citado, que é a crônica feita pelo autor Rubem Braga, o padeiro. Então, só para servir de dica, lembrem-se sempre que o autor, o enunciador, se adequa, escreve sempre um gênero discursivo com o intuito de passar uma determinada mensagem. Lembre-se que crônica é a partir do algo do cotidiano. Pós leitura, vocês deverão responder questões para ver como que está a interpretação de vocês. Exemplo da primeira questão é: que fato chamou a atenção do narrador personagem aqui, assim que se levantou de manhã? Por que o pão havia chegado? 3. Enquanto tomava café com o pão amanhecido, de que o narrador personagem se lembrou? Em que o padeiro havia se inspirado para dizer essa frase? Que semelhança havia entre o trabalho do padeiro e do narrador, entre outras? Mas, enfim, vocês vão ler e saber responder. Sempre levando em conta que por trás de todo texto tem uma mensagem, tem um contexto. Enfim, boa leitura e boa aula. Estarei aguardando suas respostas.